Ele acumula 70 jogos já no currículo no Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. O Flamengo hoje é estabilizado, então o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores. Tem dois times maravilhosos, né? Sim, tem banco de reserva e o time titular. E o Felipe pode fazer ainda muito mais. Então o Flamengo deve renovar o contrato com o Felipe e deixar ele por muito tempo aí, até porque acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid na saída do Simeone. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações sobre o Mengão. A imprensa paulista lá no Jogo Aberto se rendeu ao Felipe Luiz, ao Flamengo, né? Um ano de Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo, o tempo passa muito rápido e eles estão muito abismados com o trabalho do Felipe no Mengão e também o que esperar desse Flamengo a partir de então, né? É o início de trabalho, um ano é pouco tempo e ainda assim o Felipe vem fazendo um trabalho espetacular no comando técnico e a vitória no último jogo deixou claro que o Flamengo vai buscar esse brasileiro de 2025. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo e ver todos os elogios ao Super Flamengo. Depois do Jorge Jesus, é a primeira vez que um treinador consegue essa marca no Flamengo. E ele é Felipe Luiz, começou numa gelada, já ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, tem força total no Campeonato Brasileiro e na Libertadores para seguir muito bem. Felipe Luiz foi um sucesso como jogador e como treinador, tá mandando ver. Foram apenas 10 meses entre a aposentadoria dos gramados e a estreia como treinador da equipe profissional. Passou rápido, assim como o primeiro ano de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, marca que está sendo completada hoje. Ele se tornou o primeiro a alcançá-la depois de Jorge Jesus e será homenageado daqui a pouco no CT Ninho do Urubu. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador. Nesses 365 dias, como deu pra ver, Felipe Luiz já viveu muita coisa. Começando pelo título da Copa do Brasil do ano passado, um mês depois de assumir a equipe. Na virada do ano, houve incerteza sobre a continuidade. Mas ao chegar, o diretor de futebol, José Boto, bateu o martelo pela permanência. E 2025 já começou com 2 taças, o da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Nesse período, houve também momentos de crise e desentendimento com alguns jogadores. O principal caso envolveu o atacante Pedro. Felipe Luiz reclamou publicamente do jogador, que chegou a ser colocado como negociável pela diretoria. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Há 3 meses do fim do ano, o Flamengo de Felipe Luiz lidera o Campeonato Brasileiro. Competição tratada como prioridade depois de algumas temporadas sem brigar pelo título. E segue vivo na Libertadores, de volta à semifinal após 3 anos. Desempenho que faz com que clubes do exterior estejam de olho em Felipe Luiz. Recentemente, ele recusou uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Até por isso, a diretoria busca renovar logo o contrato do treinador, que vai somente até o fim do ano. A intenção dele também é de ficar, e as duas partes devem discutir o assunto nas próximas semanas, aproveitando a pausa para a data FIFA. O que eu vivo desde o primeiro dia que eu pisei nessa cidade e trabalho nesse clube é algo especial. Eu vivo é especial, não sei, só Deus pode explicar, mas eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso.
A sensação que eu tenho é que é muito maior esse tempo já de permanência do Filipe Luís no Flamengo. É um cara que já passou por inúmeros jogos difíceis, por competições diferentes e hoje ele acumula 70 jogos já no currículo no Flamengo, 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas. O aproveitamento é alto, 73,8%. Até agora ele já levou o Cariocão, a Supercopa diante do Botafogo e a Copa do Brasil. Então, que ele superou o Galo na final. O Filipe Luís é impressionante, gente. É muito jovem, é muito focado, é um cara extremamente inteligente, que já comprou algumas batalhas, como o caso Pedro, em que ele levou para a coletiva, em que ele assumiu publicamente o que estava acontecendo. Então, o Filipe, hoje, ele tem respaldo pelo trabalho. Não é porque ele é ex-atleta do Flamengo, pelo contrário, ele chega numa situação que não era tão complicada, porque o Tite nunca foi uma unanimidade, era um treinador que chegou no esgotamento no Flamengo, e o Filipe vem e renova tudo, ganha títulos. E se ele terminar o ano vencendo o Brasileirão e a Libertadores, quem segura esse técnico, Cicinho? Aí tem que fazer um contrato vitalício, né? Aí ele vai superar o Jorge Jesus? Exatamente. Tem que parabenizar o Flamengo, né? O Flamengo que acreditou no Filipe, porque o Filipe vinha das categorias de base, recebeu convites da CBF para trabalhar na parte ali de auxiliar técnico, optou por não ir e o Flamengo viu todo esse potencial no Filipe e deu oportunidade. Então, assim, e ele abraçou com a sabedoria, com o estudo. O Flamengo viveu um tempo aí queimando muitos treinadores, né? A torcida vaiava, o Flamengo rapidamente corria atrás de outro treinador e mandava embora. Com o Filipe tem que ser diferente. Pode ser também que ele não ganhe o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e por isso tem que ser mandado embora? Não. O Flamengo hoje é estabilizado, então o Flamengo tem dinheiro para contratar jogadores, tem dois times maravilhosos, né? Sim, tem banco de reserva e o time titular. E o Filipe pode fazer ainda muito mais. Então o Flamengo deve renovar o contrato com o Filipe e deixar ele por muito tempo aí, até porque acredito que o futuro dele é Atlético de Madrid na saída do Simeone. E, Ronaldo, que privilégio começar a carreira profissional como técnico, saindo da base num time como o Flamengo, que ele conhece bem como jogador, que ele teve outras experiências, não é, treinando categorias inferiores, e chega no principal com títulos, com respaldo, com respeito, com grandes entrevistas, variações táticas. E hoje a gente elogia o Flamengo e muito mais pelo Filipe Luís. E na base ele foi campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Tem mais essa também, um título que tem muita gente que corre atrás por aí, não consegue nem na base um mundial como esse. E ele conseguiu. Agora, o que me chamou a atenção no Felipe? Tomando um vareio do Dorival aqui no primeiro tempo. Ele vai, mexe no time, tira o zagueiro, coloca mais um cara no meio de campo e faz o time dele andar e vence o jogo. Mas então, ele entrou com um time misto contra o Corinthians, né? O Corinthians também. Se for ver, tem um desfalque. O Corinthians estava com desfalque. Dos seus melhores jogadores, Memphis, Garro, estava sem a sua articulação. E vinha de uma batalha exaustiva que levou para os pênaltis na Libertadores. Sim, o Corinthians também vem de tudo isso. Agora, o que esse menino... Nós estamos falando do Felipe. Não misturem as coisas, por favor. Tá bom. Esse menino, o que ele faz? Ele consegue mudar. Ah, Ronaldo, ele tem peça? Ele tem, mas tem que saber mexer. E ele soube mexer na peça. E deixou uma outra peça maravilhosa no banco, que foi o Pedro. Como é que você deixa o centroavante como o Pedro no banco num jogo como Porque esse? Tem o desgaste físico, eles têm lá os números, os Achou exames. o time, foi lá e venceu no finalzinho, independente se foi que o lateral realmente foi do Corinthians também. Ele tá chorando ainda, do Corinthians, mas o Felipe, ele sabe mexer no time e mexer com os jogadores. Então, é um grande treinador. Bom, temos grandes treinadores do Campeonato Brasileiro, temos também técnicos aparecendo, como é o caso do... Tá aí um pouquinho, né, do que foi comentado. O Filipe Luís numa sequência muito boa ali no Flamengo, né? O Flamengo que certamente vai brigar até o final pelo Brasileiro. Vai buscar também, certamente, a Libertadores, né? Já está nas semifinais. Vai enfrentar o Racing, um jogo muito difícil, bem complicado, decidindo fora de casa. Porém, no Brasileiro ali, que é uma busca, né, de todos os times, certamente pelo menos daqueles mais fortes, é a disputa pelo Brasileiro. O Flamengo vai muito forte, conseguiu, depois de vencer o Corinthians, assumir a ponta de uma maneira mais isolada, já estava na ponta, mas conseguiu finalmente
ficar um pouco mais tranquilo, né? Eu vou trazer para vocês a tabela, vou até dar um zoom aqui, ampliar, para que a gente possa acompanhar pelo menos os primeiros colocados, a primeira parte da tabela do campeonato, né? Onde o Flamengo vem muito bem com o Felipe, 54 pontos, abre 4 pontos para o Cruzeiro, porém um jogo a menos do que o Cruzeiro. Então o que muitos falam agora é que se o Flamengo vence o Cruzeiro na próxima rodada, já praticamente deixa o Cruzeiro ali fora da disputa, já que abriria, já abriu 6, né? Poderia abrir 9 pontos do Cruzeiro e ainda ter um jogo a menos, ou seja, poderia abrir 12 no total se vence seu jogo ali, que dá falta a ser feito, né? Em relação ao Palmeiras, acredito que os dois devem brigar até o final, já que o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo e está 5 pontos atrás do Flamengo. Se vencer, consegue diminuir essa diferença para apenas 2 pontos, e aí sim Flamengo e Palmeiras ficariam com os mesmos número de jogos, porém, ainda assim, um jogo a menos do que o Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro está numa situação bem complicada. O Mirassol já ficou para trás, a briga deve ficar entre Palmeiras e Flamengo, porém o Mengão tem que vencer o Cruzeiro para já eliminar de vez um candidato ali que pode brigar pelo título junto com ele. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like, inscreva-se no canal e também comente, né, quem você acha que vai brigar junto com o Flamengo até o final do Brasileirão. Obrigado a todos, valeu!